Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez nos reunimos aqui neste canal para mantermos essa proposta de atividade em que a gente se propõe a refletir e comentar os ensinamentos do Mestre Jesus, tendo como base as obras de Allan Kardec. Vamos agradecer ao plano espiritual, que certamente já preparou esse ambiente e as inspirações que a gente necessita para esse bate-papo de hoje. E lembrando a todos que o tema que nos foi proposto, ele está inserido no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, um capítulo bastante extenso, por sinal, vamos abordar o item 20, cuja proposta de reflexão é a felicidade não é deste mundo. E para iniciarmos as nossas reflexões, nós já vamos diretamente ao Livro dos Espíritos, na questão 920, em que Kardec perguntou aos espíritos. Lembrando que essa questão 920 é a questão que inicia o livro 4º do Evangelho, do Livro dos Espíritos, cujo tema é Esperanças e Consolações, e no seu primeiro capítulo, que trata de penas e gozos terrenos, e dentro deste capítulo, o primeiro item, felicidade e infelicidade relativas. Vamos à questão 920, então. Kardec perguntou: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta dos espíritos foi bem direta: não. E por que não? Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele, do homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Ou seja, estamos sujeitos a uma felicidade ou infelicidade relativa. Muito bem. Para a gente começar a montar o nosso raciocínio, é muito importante a gente já fazer o seguinte alinhamento. Que tipo de mundo que é a Terra? E nós sabemos que a Terra está classificada como sendo um mundo, um planeta, uma morada de provas e expiações, e que passa agora por uma fase de evolução para que atinja o grau de ser um mundo de regeneração. Mas ainda somos um mundo de expiações e provas. E quando falamos de expiações e provas, é outra coisa muito importante a gente imaginar. Se aqui é um mundo de expiações e provas, o que nós podemos esperar encontrar aqui na Terra? Que tipo de ambiente, de modo geral, a gente espera encontrar? Alguns dirão que aqui pode ser uma escola. Sim, escola em que viemos aprender para evoluir e, naturalmente, passaremos pelas provas que são inerentes a esse processo de aprendizado. Poderia ser também uma universidade em que a gente já, tendo adquirido algum conhecimento, viemos até aqui, numa proposta de missão, passarmos por uma existência em que esse nosso conhecimento será colocado à prova. Outros dirão que a Terra pode ser um reformatório, aquele lugar, aquele ambiente em que nós viemos para nos reformar, para nos modificar para melhor.
para corrigir em nós aquilo que ainda não está bom. Portanto, aqui seria um grande reformatório. Outros dirão que a Terra pode ser encarada como um hospital. Sim, um hospital de almas, em que nós viemos cuidar das nossas feridas, das nossas doenças, tanto físicas quanto espirituais. Lembrando sempre que muitos dos males que nos acometem têm a sua causa primária, a sua origem nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, portanto, estão gravadas no nosso espírito. Outros de nós ainda poderão dizer que a Terra mais se assemelha a um presídio. Sim, um presídio em que alguns espíritos vêm cumprir uma pena por erros cometidos em existências anteriores. E daí precisam expurgar, né? Melhor dizendo, ou expiar esses erros como se estivessem de fato cumprindo uma pena, da qual muitas vezes não lembram o que fizeram em existências pregressas. Com isso, nós chegamos a uma outra conclusão que deve ficar muito clara entre nós. Ora, a Terra não foi e nem será uma colônia de férias. Aquele lugar em que a gente vem apenas para curtir a vida, em que não tenhamos nada de produtivo ou de útil a ser feito, a não ser gozar a vida, passar pela vida como se não tivéssemos responsabilidades a cumprir. Também vamos deixar claro que a Terra não é um parque de diversões em que a gente vem apenas para se divertir momentaneamente com os pequenos prazeres terrenos. Pois bem, então, a definição de que tipo de mundo é a Terra, ela é dada por cada um de nós. Cada um de nós, através das nossas escolhas, através da liberdade que nos é concedida pelo nosso livre arbítrio, podemos fazer ou deixar de fazer o bem, como também poderíamos deixar de fazer o mal. E para isso, o nosso guia aqui na Terra, né, a nossa regra de conduta, ela é muito simples. Porque ela, primeiramente, o que é certo, o que é errado, o que é a base da moral, já está gravado na nossa consciência. Segundo que, temos um modelo a ser seguido, denominado Jesus Cristo. Então, todo aquele que se diz cristão, quer dizer com isso que ele é um seguidor do Cristo. E para ser seguidor do Cristo, eu preciso observar o que o Cristo fez e que mensagem que ele deixou aqui para nós. E se nós fôssemos resumir a mensagem do Cristo, ele nos deixou o ensinamento do amor, nos ensinando primeiramente que Deus é o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, generoso, justo, onipresente e onisciente. E quando dizemos que Jesus nos trouxe a lei de amor, é porque ele resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, muito simples. Amar a Deus de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amar o próximo como a ti mesmo. Então veja que ao buscar amar o próximo como a mim mesmo, eu poderia traduzir isso com 2 propostas.
fazer ao outro todo o bem que eu gostaria que me fosse feito. Da mesma forma, não fazer ao outro qualquer tipo de mal que eu não gostaria que fosse feito para comigo. Vejam que é uma mensagem simples, de um alcance muito profundo e que muitas vezes a gente não se dá conta de praticar essa lei na sua integridade. Por isso que estamos a caminho da nossa evolução. E por estarmos a caminho da nossa evolução, reconhecemos que ainda somos imperfeitos. E ao reconhecermos que somos imperfeitos, naturalmente, reconheceremos que se somos infelizes, é porque ainda erramos. Vamos a alguns exemplos práticos da nossa vida. Ora, se eu estou adoentado, natural que eu queira pedir a Deus um caminho para a cura. Mas importante refletir se os meus hábitos me levaram àquela doença. Então, que tipo de hábitos eu preciso modificar para atingir o caminho da cura possível, ou no mínimo da reversão de um quadro mais grave na minha saúde física? Se eu estou passando por um revés financeiro, muito comum, o que seria mais justo pedir a Deus? Sabedoria, sim, sabedoria para lidar com os recursos que já tenho ao meu dispor e fazer desses recursos a alavanca para reverter aquela situação financeira desfavorável. Ou será que seria justo eu pedir a Deus que me mandasse num sonho os 6 números da Mega Sena? Alguns de nós ainda sonham com isso. Então vejam, se nós refletíssemos de maneira muito sincera sobre qual é a causa das nossas infelicidades terrenas, nós encontraríamos nos nossos hábitos desta existência, nem precisaríamos remontar a existências anteriores, das quais nada nos lembraremos, e encontraremos nos passos que demos, na semeadura que fizemos no passado, as causas para as nossas aflições do dia de hoje. Vou voltar ao Livro dos Espíritos nas questões seguintes. Então nós lemos a questão 920, mas temos também a 921 que vai dizer o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um de nós gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, o homem pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto é possível na sua existência neste plano de vida ainda grosseiro, nesse mundo, portanto, de expiações e provas. A questão 922, também muito importante para essa reflexão de hoje, vai dizer o seguinte: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Sim, porque cada um de nós está no seu grau evolutivo. Cada um de nós trouxe uma bagagem como espírito que, a partir dessa existência atual, procurará melhorar-se, evoluir sempre. Portanto, o que é suficiente para a felicidade de uma pessoa pode, em alguns casos, fazer a tristeza de outro. E aí Kardec pergunta:
em algum lugar, uma medida comum de felicidade de todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material, a felicidade seria a posse do necessário. Para a vida moral, a felicidade é a consciência pura e a fé no futuro. Vejam que a resposta a essa questão 922, ela encerra, ela resume, e de maneira bastante profunda, o significado de felicidade possível. Vou repetir. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, ter a consciência pura e acreditar no futuro. Acreditar que somos espíritos que estamos passando por uma pequena existência material, mas que a nossa vida plena é a vida de espírito, muito mais ampla do que uma existência terrena, quando muito na sua plenitude de 70, 80, 90 anos de existência. Então vejam, a receita de felicidade vai depender de todas as expectativas que a gente coloca diante da vida. Às vezes expectativas que não são realistas, que são idealistas, mas que também às vezes não nos esforçamos em buscar atingir aquilo que é o ideal. Ficamos, em alguns momentos de nossas vidas, numa atitude passiva, aguardando a chegada de um milagre, aguardando chegar o tempo de eu me aposentar para fazer alguma coisa, aguardando o casamento de um filho, aguardando aquele dinheiro de herança que vai chegar, aguardando uma promoção ou um aumento de salário lá no meu trabalho, aguardando realizar aquele curso que eu quero fazer porque gosto de uma atividade e com ela poderia melhorar minha condição de vida. Então a gente coloca a felicidade em coisas futuras, sendo que a felicidade está no caminho. A felicidade é essa caminhada, é aquilo que fazemos com o que temos. Nada melhor para exercitarmos esta nossa relativa felicidade do que seguirmos o ensinamento do Cristo e praticarmos a caridade, por exemplo. Quando você pratica um ato de caridade, aquilo volta para você com uma satisfação enorme. Quando você vence um hábito ruim, quando você supera um vício, isso lhe dá uma felicidade muito grande. Quando você supera uma dificuldade de maneira consciente, isso também lhe dá uma felicidade. Quando você consegue encaminhar alguém para uma solução de um problema que aquela pessoa está passando, isso também lhe dá felicidade. E quando a gente acorda de manhã, com o galo cantando e o sol despontando no horizonte, muitas vezes a gente nem percebe, mas não seria um motivo de felicidade? Observarmos o espetáculo da natureza que Deus colocou na nossa caminhada? Quando escutamos o cantarolar dos pássaros nas árvores, logo cedo, não seria motivo de felicidade contemplarmos a criação divina? Quando temos um emprego, acordamos de manhã e sabemos para onde vamos e o que se espera de nós lá, não seria motivo de felicidade? Então, antes de nos dizermos infelizes, vamos lembrar todos os recursos que o Pai coloca na nossa caminhada e que a gente esquece de observar, e por esquecer de observar,
a gente esquece de agradecer. Nós somos muito hábeis em reclamar daquilo que não vai bem, mas nos esquecemos de agradecer por tudo aquilo que já está ao nosso alcance. A começar pela oportunidade desta nossa reencarnação, de mais um dia de vida dentro desse plano reencarnatório. E assim, com essa reflexão última do exercício do agradecimento, eu agradeço a vocês por essa oportunidade de vermos aqui nesse canal e compartilharmos um pouco daquilo que a gente refletiu e pensa sobre a nossa felicidade relativa aqui na Terra. Uma boa noite a todos e aquele nossa saudação de despedida do Namastê. Que assim seja.